Isso aí, pessoal, esse aqui é o pequenino Fiat Mobi Drive 2020, vermelhinho, equipadinho, super caprichadinho, pelo menos em termos de acessórios, tudo. Peguei ele ontem, estou começando a fazer a nossa avaliação e estou convidando vocês a irem conosco neste passeio urbano. Será que ele é bom de rua? Vamos ver. Já tinha dirigido antes um Mobi na versão 1.0 de 4 cilindros. Nem cheguei a fazer vídeo pra cá nem nada, porque não foi uma ocasião de matéria, foi uma oportunidade. E eu achei ele muito burocrático, muito sem graça. Apesar do desenho da carroceria ser engraçadinho, eu acho ele muito... Não chega a ser bonito, é um pouco demais, mas eu acho ele interessante. É um carrinho urbano que assume essa coisa de ser pequeno, tem um monte, não tenta ser discreto, sabe? Eu acho que nem precisa ser, né? Vermelho aqui, então nem pensar. Mas eu achava ele muito burocrático, meio lento, meio amarrado, sem gracinha pra caramba, na verdade. É isso, sem graça, muito sem graça. E já conheci esse motor de 3 cilindros, chama Firefly, essa geração de motores da Fiat, do Argo, o Argo 1.0, que vocês também podem ver aqui a avaliação que eu fiz na TV Rebimboca. Eu achei esse motor ótimo. Se ele carrega o Argo, que é mais pesado que esse carro aqui, chutando aí uns 300 kg, depois eu vou apurar e vou botar direitinho a diferença aqui embaixo. Mas ele já andava bem no Argo. Esse carrinho aqui, então, ele dá conta do recado fácil. O Mobi foi lançado em 2016, mas já como modelo 2017. E é hoje o carro de entrada da Fiat no nosso mercado. Ele é curtinho, estiloso e, pelo menos nessa versão Drive, equipadinha que nós testamos, muito conveniente para se mexer no trânsito urbano. Com álcool, o motor 1.0 de 3 cilindros e 6 válvulas dele rende até 77 cavalos e beira os 11 kgfm, né, uns 11 kg de torque. Com gasolina esses números caem um pouquinho, mas foi com ela, com a gasolina no tanque, que eu passei uma semana usando o carrinho para os meus deslocamentos aqui no Rio. Não sei se vocês estão ouvindo o ruído, eu vou até desligar o ar completamente aqui, ó. Não fez diferença nenhuma. Isso é uma característica comum, infelizmente, a todos os carros dessa categoria de entrada. Eu acho que faz parte do pacote aí do recurso para você manter o preço dele mais baixo. Bem que essa versão aqui nem é tão mais baixa assim, porque é a versão mais cara do Mobi. Mas o isolamento acústico é sempre deficiente. Ele é barulhento. Estou falando com vocês, eu tenho a impressão que essa gravação aqui vai precisar de filtragem aberta para vocês poderem entender alguma coisa do que eu estou falando. Porque tem muito ruído. Aqui eu posso dar uma boa acelerada, uma bela acelerada. Vamos lá. Segunda. 60 por hora, terceira, 80 por hora, quarta. É gostoso de acelerar a beça. Aí da quarta para quinta eu teria que jogar a quinta já em 80, porque não tem mais para onde ir. Eu já bati no limite, teto do limite de velocidade aqui, então não vai adiantar nada. A ideia de construir carros compactos pensando nos deslocamentos nas grandes cidades não é nova, né? Com alguma licença poética, não seria absurdo dizer que esse conceito surgiu praticamente junto com o próprio automóvel. Afinal de contas, aquele que é considerado hoje o primeiro carro, aquele triciclo Benz Patent Motorwagen, patenteado em 1886,
era pequenininho e tinha exatamente essa proposta. Ao longo dos mais de 100 anos da história do automóvel, centenas de urbaninhos fizeram mais ou menos sucesso nos 4 cantos do mundo, né? Quer dizer, 3 cantos, porque fora do México, na América do Norte, eles nunca se criaram muito não. Esse segmento, aliás, é uma das maiores especialidades da própria Fiat, né? Que já pôs nas ruas verdadeiros ícones, como o Topolino e o Cinquecento, entre muitos outros. É mais ou menos dessa árvore genealógica aí que brotou o Mobi. E aí, já assinou o nosso canal? Não? Então aproveite esse minutinho aqui engarrafado comigo. Vai lá, assina o canal e ativa as notificações. Assim você vai ficar sabendo dos próximos vídeos. No visual, eu não diria que o Mobi é bonito. Não pelo menos naquele sentido clássico que nós costumamos avaliar os automóveis, né? Seu projeto foi desenvolvido aqui no Brasil partindo da plataforma e das linhas do Uno de segunda geração, que por sua vez tem muito do Panda europeu, né, aliás. Isso não quer dizer que ele não tenha lá sua personalidade própria. Ele tem personalidade sim, mas dadas as proporções e a proposta, né, ele tem um desenho que virtualmente veste os seus passageiros e a parte mecânica, né, com o mínimo de carroceria possível. Quer dizer, veste bem os dois, né, o motorista e o passageiro que vão nos bancos da frente, deixando um espacinho apertadíssimo para quem está no banco de trás. Não que ele seja exatamente um caixotinho, até porque as linhas dele são, no geral, arredondadas. Mas digamos que ele lembra mais um daqueles bichinhos estranhos e simpáticos dos mangás, né, dos desenhos japoneses, que uma fera, uma máquina contemporânea para o jovem moderno, ou sei lá o que mais arrojado que esses marqueteiros automobilísticos ficam tentando nos convencer a enxergar nos produtos que eles estão vendendo. Ainda assim, o Mobi é um daqueles carros com os quais você consegue se afeiçoar relativamente rápido. Não porque ele ofereça algum recurso ou desempenho arrebatador, mas justamente porque ele veste, né, de uma forma confortável o seu motorista e cumpre com total desenvoltura e simpatia o papel que a gente espera dele, sem maiores incômodos. A suspensão é durinha, né, e não absorve muito bem lá as imperfeições. Em compensação, o banco ele é muito macio. É macio, mas é elástico, né? Mas você não afunda nele, não. Mas ele absorve muito bem os impactos do caminho, buracos. Então, no resultado final disso é que você não toma pancada na coluna, né? Nos seus assentos, nada disso. Você está confortável porque o banco é macio. E nesse caso, o banco ser macio é uma vantagem. Intuo, né? Estou adivinhando, porque eu não fiz isso ainda, que dirigir muitas horas numa condição como essa, com um banco tão macio, vai me dar uma dorzinha nas costas. O corpo tende a se acomodar em umas posições erradas quando o banco é muito macio. Ele permite que você, né, que o corpo se curve mais do que deveria. Mas para o trânsito assim, para trajetos curtos, é uma solução interessante. A verdade é que dirigir o pequeno Mobi Drive com essa configuração de 3 cilindros por ruas e avenidas pode ser até prazeroso. O motorzinho tem um som gostoso e depois de um início de movimento um pouquinho amarrado, ali entre os 1000 e 2000 e poucos RPM, ele sobe de giro rápido e dá conta animadinho da maioria das manobras que você precisa fazer em uma rotina urbana. Rotina em que, cá entre nós, carrinhos pequenos como esse, com esse tipo de aptidão que ele tem, né, costumam ser melhores até de usar do que os modelos maiores e mais potentes. O Fiat Mobi Drive 2020 tem hoje 2 principais concorrentes subcompactos no nosso mercado. São eles o Renault Kwid, na versão Outsider, mais cara, mais equipada, e, pelo menos por enquanto, o Volkswagen Up MPI, né, aquele que não é turbo. Eu digo por enquanto porque o futuro desse pequenino Volkswagen aqui no Brasil é meio incerto. Há quem jure que ele não passa desse ano no mercado, que aliás eu lamento muito. Vou fazer aqui umas comparações numéricas entre os 3. No porta-malas, o Mobi leva 215 litros de bagagem, perdendo para o Up, que leva 285, e para o Kwid, que leva 290.
O entre-eixos do Fiat é de 2.305 mm, novamente menor que o dos concorrentes, 2.421 no Up e 2.423 no Kwid. A gente entende essa diferença quando mede o comprimento total dos três. São 3.566 mm no Mobi, 3.680 no Kwid e 3.689 no Up. No final das contas, o pequeno Fiat perde em espaço para as pernas dos passageiros e bagagens, mas acaba ganhando em facilidade de estacionar em vagas apertadas e de manobrar também em garagens apertadas. E no final das contas mesmo, uma pessoa sozinha, para um casal sem filhos, não vão ser esses centímetros aí que vão fazer lá muita diferença não. Mas se você escolher ele, se prepara para dobrar o encosto do banco de trás toda vez que você for fazer as compras do mês. É isso aí, pessoal. Depois de uma semaninha aqui urbana, intensamente urbana, com o nosso Fiat Mobi Drive, eu estou indo devolver ele e vou fazer agora uma síntese de como foi essa nossa experiência. Bom, eu acho que a primeira observação é que realmente, como um modelo urbano, ele é bem satisfatório, tanto no tamanho quanto no consumo, que é baixo, com esse motor, principalmente com esse motor de 3 cilindros dessa versão mais cara. O desempenho, que é satisfatório para a cidade, não chega a nenhum arrobo, mas ele dá conta de uma imensa maioria das necessidades que você vai ter no trânsito urbano, da quantidade de recursos que você tem a bordo, que está longe de ser um modelo muito bem equipado, mas ele tem o básico, né? Tem um básico de mídia, tem aqui o básico de ter um bom ar-condicionado, o som é legal, a posição de dirigir é boa. E aí vai a minha primeira crítica, né? Eu achei esses bancos dele muito macios. Isso tem um lado bom, porque eles ajudam a amortecer as imperfeições do caminho, né? Buracos e remendos de asfalto e tal. Você praticamente nem sente, parece que a suspensão do carro é muito mais macia do que na verdade ela é, por conta desses bancos macios que absorvem as oscilações e os impactos. Por outro lado, depois de algum tempo dirigindo, quando você passa mais de 45 minutos, uma hora e meia ao volante, no meu caso pelo menos, começa a me incomodar, começa a ficar dolorido. Porque bancos macios têm essa característica, eles apoiam menos o corpo e permitem que o seu corpo acabe se amoldando em posições que não são as mais propícias, as ideais para ele, né? Outras coisas que eu estranhei um pouco nesse carro, é muito bacana, você tem comando para abertura de porta-malas, né, por dentro do carro, ótimo, bacana. Só que na chave dele não tem esse comando de abertura de porta-malas. Então, se você está fora do carro e está com compras na mão e quer botar no porta-malas, poucas compras porque o porta-malas é pequeno, você é obrigado a deixar as compras no chão, botar todas numa mão só e com a chave abrir a tampa do porta-malas. Volto a dizer, não tem o comando de abertura do porta-malas na chave e não tem um botão na fechadura, né? Você é obrigado a enfiar a chave e girar para ela abrir. Ele é equipado com câmbio de 5 marchas manual, essa versão aqui, que eu achei muito bonzinho. Ele é macio, né? Ele é meio... mas ele é preciso. Ele não é aquele câmbio de máquina de guerra, né? Aquele câmbio de carro de corrida que todo mundo que gosta de dirigir gosta mais, mas você não vai se atrapalhar com ele nunca. E eu, como uso muita redução, com motor com menos potência e menos torque, a gente está o tempo todo cambiando, né? Trocando muita marcha, é fundamental ter um câmbio que funcione bem. E esse câmbio resolve. Ele não é nenhuma maravilha, não vai deixar você com saudades por causa do câmbio, mas dá conta do recado também. Gostei. Terço, a quantidade de vezes que você precisa virar o volante para estacionar, esse recurso aqui, City, que deixa a direção ainda um pouco mais leve, tudo isso contribui muito para deixar ele tão agradável de lidar na cidade. Vagas apertadas, shoppings, aquelas ladeiras íngremes e fechadinhas de shopping, as manobras mais complicadas que tem que fazer dentro de uma garagem, tudo isso fica muito fácil com um carro desse tamanho e com essa direção. Isso é um ótimo ponto a favor. Em termos de espaço interno, bom, a gente nem espera que um carro urbaninho, compacto como esse, quase um subcompacto como esse, tenha muito espaço interno, principalmente atrás, né? Aqui na frente você vai bem, conseguir uma posição de dirigir legal, tem ajuste de altura no volante, tudo direitinho. Agora atrás é muito apertado. Na minha posição de dirigir, e eu não estou nem tão afastado assim do volante dos pedais, é virtualmente impossível mesmo um adulto pequeno sentar atrás de mim, talvez uma criança pequena.
E mesmo um pouquinho mais para frente fica apertado. Ontem a gente andou aqui 2 adultos na frente e um adulto atrás. O adulto de trás sofreu, reclamou inclusive, porque não é para isso. Tem até 3 cintos de segurança atrás, do meio subabdominal, aquele jeito antigo. Mas é impossível colocar 3 adultos atrás desse carro, só se foi todo mundo muito baixinho mesmo, todo mundo muito pequenininho. Em comparação com os outros carros dessa categoria, eu acho que esse é o que tem o menor espaço interno atrás. Mas, por outro lado, eu também não acho que quem compra um carro desse tipo está esperando espaço interno atrás. Para isso vai comprar um pouquinho maior. Se você quer um Fiat Mobi com um pouquinho mais de espaço, com espaço para levar a gente atrás, compra um Uno, né? Que é muito parecido, tem um entre-eixos um pouquinho mais comprido e tem mais espaço atrás. Aí dá para levar a gente ali na boa. Por outro lado, com essa configuração justinha, com esse tamanho reduzido, ele acaba sendo muito prático para o uso isso, de uma ou 2 pessoas, eventualmente uma terceira ali atrás, mas você tem espaço dobrando os bancos para botar a bagagem, você tem o carro mais leve e anda melhor, tudo isso funciona melhor. Quer dizer, não é mesmo para levar 4 pessoas. Tem até as 4 portas, porque eu fiquei pensando assim, poxa, por que não fazem um Mobi de 2 portas? Seria um carrinho bem legal, né? Seria, como já teve, por exemplo, um Up de 2 portas que não vendeu praticamente nada e tiraram de linha rapidamente, né? Um Volkswagen Up. Por quê? Porque para você entrar e sair num carro de 2 portas já é complicado. Você imagina entrar e sair num carro, no banco de trás, num carro de 2 portas desse tamanho, muito apertado dentro, com um banco tendo que chamotear, uma pessoa maior, e eu simplesmente não ia conseguir entrar. Essa é uma coisa muito complicada. Eles preferiram botar 4 portas logo, que é a tendência já há muitos anos no mercado, e não fazer uma de 2 portas, mesmo que você utilize pouco essas portas de trás, né? Eu acho que nesse ponto estão certos. A ideia desse carro é ser o mais prático possível, e nesse ponto eu acho que ele é muito bem feitinho, muito bacaninha. Se eu compraria um Fiat Mobi, olha, nessa versão Drive com motor de 3 cilindros, que sobe de giro mais rápido, que é mais gostoso de dirigir, ele é até mais gostosinho de dirigir, eu acho que eu compraria. Se eu quisesse um carrinho urbano, ele estaria na minha mira sim. Porque ele tem o básico mesmo, ele tem o básico e tem o básico caprichado, com algum estilo. Ele tem todos os defeitos que esses carros dessa categoria têm, né? Não são nem defeitos, talvez deficiências, por causa do preço, por causa da colocação, que é o excesso de plástico, né? O isolamento acústico deficiente e tal. Mas nesse universo, todos os carros dessa categoria praticamente são assim, dessa faixa de preço. Eu acho que desse universo ele é uma das melhores opções. Ele tem uma sensação de construção muito boa, ele não parece um carro tão barato, né, no geral. Ele é até gostosinho de dirigir, se o banco fosse um pouquinho melhor seria melhor ainda. Essa versão mais cara é super bem equipadinha, eu acho que é uma boa opção urbana sim. Tá, obrigado. Isso aí, pessoal, já estou dentro da concessionária para devolver o carro. Isso quer dizer que o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o seu joinha. Se não gostaram, deixem o seu não joinha. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até!